Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre formulários do Django, tá legal? A gente vai trazer aqui uma das formas de utilizar os formulários dentro do Django. Existe mais de uma maneira de utilizar. Essa aí geralmente é a maneira que eu utilizo. Não sei se é a maneira mais utilizada, mas depois eu trago as outras formas também, tá legal? A gente vai falando sobre isso no meio do vídeo. Vou abrir aqui o nosso VS Code. Vamos lá em File, Open Folder. Vamos abrir a nossa pasta. Espera aí, aqui, Development, canal YouTube, Projeto Django, certo? Esse daqui foi o que a gente fez no último vídeo, que a gente falou sobre models. Eu vou abrir esse mesmo projetinho, deixei ele aqui salvo no computador, e a gente utiliza ele aí para poder fazer os formulários do Django, tá legal? Vamos lá, tá abrindo. Fechar essa página aqui. Welcome, aqui, Projeto Django, pronto, tá aqui o nosso projeto, certo? Vamos aqui limpar o terminal. Vamos lembrar sempre de ativar o nosso ambiente virtual. Então, venv, contra barra scripts, contra barra activate. Certo? Pronto. Nosso ambiente virtual está aqui ativo. O venv na frente do nosso caminho. Correto? Então, vamos ver lá. Aqui no nosso core, vamos em settings. A gente tem aqui a parte de cadastro. Só ver se já está configurado aqui. Cadastros, está aqui. Vamos ver se a URL está certa também aqui. Include cadastros, ok. Certo. Então a URL também está certo. Vamos ver dentro de cadastro aqui como é que está. Nossa URL de cadastro também está feita aqui da última aula. E a nossa home, que é só para testar se está funcionando. Vamos rodar nosso terminal, assim a gente já testa também se está funcionando. Vamos dar aqui um run server. Na verdade eu apertei F5, que é um atalho do VS Code. Você cria aqui um run server para utilizar com o F5 junto com o debug. Depois a gente pode fazer um vídeo mostrando sobre esse arquivinho, como é feito. Tá legal? Então, vamos lá, vamos abrir aqui. Abriu aqui, pronto. Estamos na Home View, nosso projeto está funcionando, está tudo ok, certo? Então, beleza, vou deixar isso aqui aberto. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Fazer um pouquinho para cá, pausar o servidor, fechar aqui, deixar nosso terminal de comando aberto. Pronto, então vamos lá. Vamos dar uma olhada nas nossas models, né? Que é com base nas models que a gente consegue fazer os formulários. Os formulários vão ser preenchidos com base nos campos que a gente criou. Então, a gente criou aqui cadastro cliente, cadastro marca, cadastro produto, cadastro venda. Vamos começar cadastrando, tem que começar cadastrando marca, na verdade, né? Ia falar cliente, mas não, dá para começar cadastrando cliente, assim, nome, sobrenome, CPF, e-mail. Opa, eu pus e-mail. Vamos acertar aqui, e-mail. Para aproveitar, a gente já salva e sempre que alterar alguma coisa no banco, na Models, a gente tem que mandar para o banco de dados. Então a gente envia um Python manage py make migrations para ele identificar as alterações que a gente fez. Ó, no cadastro cliente.email renomeado para cadastro cliente.email é um e-mail field, yes. Pronto. Aí ele fez a rename aqui, já fez a nosso make migration ali, né? Criou a nosso arquivinho aqui, vamos dar uma olhada, ó. Criou o arquivinho 2, tá vendo? Rename e-mail cadastro cliente. Agora a gente dá um Python manage py migrate para rodar isso para o nosso banco de dados, porque se lembrar da última aula, isso aqui ainda não está no banco de dados, a gente fez a alteração. Se a gente vier aqui no banco de dados, em cadastro cliente, ó, tá lá, e-mail ainda. Então, o que a gente fez, que ele reconheceu aqui no Make Migrations, foi criar um arquivo de migração do Django, onde ele tem a orientação para enviar ao banco de dados. Ele utiliza esse arquivo como orientador para conversar com o banco de dados. Isso aqui é como se tivesse, não, existem códigos SQL que o Django
faz de forma abstrata para a gente e envia para o banco de dados conversar, certo? Então, Python manage.py migrate. Vamos rodar o migrate. Lá tá rodando, running, pronto, apply, aplicou, certo? Então, a hora que a gente atualizar, aqui tem que ter trocado para e-mail. Vamos lá, atualizamos, pronto, e-mail, tá corrigido o nome. Podia ter deixado como e-mail, ia funcionar, só na hora da gente digitar a gente tinha que colocar e-mail, porque isso aqui é só um nome, você pode dar o nome que você quiser. Se quiser por XYZ aqui, pode colocar. Mas aqui eu gosto, geralmente, não só eu gosto, como é uma boa prática na programação, a gente utilizar os nomes de campos com base naquilo que são as informações mesmo, porque fica muito mais fácil de você identificar depois, se você precisar fazer uma manutenção no seu código, ou se também alguém for trabalhar em conjunto com você ou prestar uma manutenção no seu código também, tá bom? Então, beleza, voltamos lá. Vamos fazer então a parte de cadastro de cliente aqui, que dá para ser feito, porque são tudo chave, não tem nenhuma chave, uma foreign key aqui, né? Que nem se a gente fosse cadastrar um produto, a gente não conseguiria antes de cadastrar uma marca, porque aqui, na hora que chegasse na hora de cadastrar o produto, tá vendo que é uma foreign key, ele puxa de cadastro marca, se a gente não tiver nenhuma marca cadastrada, você não consegue cadastrar um produto. Então vamos começar por aqui primeiro, e depois a gente pode, se der tempo nesse vídeo ainda, a gente faz esse, senão a gente faz em outro vídeo, tá legal? Então vamos lá nas nossas views, vamos começar aqui, eu vou pôr na página de home aqui mesmo, como se o formulário nosso estivesse na página de home. Então eu vou pôr aqui if request.method igual a get. O que a gente está fazendo aqui? Deixa eu pôr esse return para cá, para ele ficar indentado certo. A gente está falando aqui que se a gente receber uma requisição HTTP do tipo get, que é aquela a requisição que é quando a gente digita aqui na barra, né? Então, se a gente digitar qualquer coisa aqui, enviar para o cliente, aqui a gente não tem essa página para digitar. Quando a gente dá um enter nesse endereço no nosso browser, ele gera uma requisição do tipo get, certo? Então, isso sempre vai ser requisição do tipo get. E a do tipo post é quando a gente envia dados com base tipo um formulário ou algum botão, a gente seleciona o método post, ele envia, porém as informações não vão pela URL. Essa é a diferença. Quando é get, ela vai pela URL. Você também pode enviar um formulário por get? Pode. Porém, quando você enviar do método get, vamos supor que no seu formulário tivesse aqui, tipo, de usuário, ninguém faria, porque são informações que não podem ficar aparentes ao usuário, né? Vamos supor, a gente cadastrou um produto, então ele apareceria aqui código, ele apareceria aqui, tipo, com exclamação, aí ele aparecia código igual o código do produto, daí ele apareceria um e-comercial dizendo que tem mais informação, daí sei lá, preço igual a 145,90. Opa. Ele apareceria daí mais um e-comercial marca igual a XYZ. Isso enviaria uma requisição para o nosso sistema. Dá para a gente reconhecer, a gente consegue extrair informações desse tipo de requisição, porém fica aparente aqui para o usuário. Então, se você tiver alguma informação sensível que não pode ficar aparente assim de forma que você necessita de mais segurança, não é a melhor maneira de enviar como GET, entendeu? Então a gente trabalha com GET quando são informações que não têm relevância na parte de segurança aí. Então, voltando aqui, vai ficar rodando porque nosso terminal, nosso servidor não está rodando. Então aqui na requisição do tipo GET, que é quando a pessoa acessa o site através do nosso URL, a gente só vai inserir o formulário para ela preencher. Então a gente tem que importar a nossa model, né? Porque a gente vai inserir um formulário de cadastro. Então a gente vem aqui from ponto models import cadastro cliente. Pronto. Opa. Minha tela acho que falhou. Minha tela falhou, eu tive que cortar o vídeo aqui, então não sei qual parte vocês viram, mas vamos lá.
a gente importou aqui de models, vou importar novamente, from.models, import cadastro cliente. O que a gente fez? A gente está fazendo ponto, quer dizer que é no mesmo diretório que a gente está. Onde a gente está? A gente está em views. Views, a gente está dentro do diretório cadastro. Então, se a gente quer acessar qualquer coisa aqui dentro desse mesmo diretório, a gente coloca um ponto. Então, eu quero acessar ponto .models. Então from.models, aqui, import, o que a gente vai importar de dentro do models? Cadastro cliente, certo? Então, foi isso que eu fiz. A gente trouxe aqui porque a gente vai precisar utilizar ele. Então, a gente precisa reconhecer esse model aqui dentro. Então, vamos por aqui que cadastro cliente, vamos criar uma variável aqui, né? E vamos atribuir a ela cadastro ponto cadastro clientes, né? Ponto objects ponto all. Por que eu vou colocar all? Porque a gente vai pegar tudo que tem de cadastro de cliente e colocar nessa variável. Porque, na verdade, se a gente quisesse acessar qualquer coisa que tem aqui dentro, a gente conseguiria acessar tudo. Agora não tem nada, mas, na verdade, a gente vai acessar só em branco, a gente só quer utilizar os campos, né? Então, como a gente precisa de todos os campos, eu coloco ponto .all, a gente consegue ter acesso a todos esses campos. Nome, sobrenome, CPF, e-mail aqui na nossa view, certo? Então, pronto, a gente já referenciou aqui, né? Instanciou. Vamos dar um return, só que agora a gente vai dar um return do tipo render. A gente recebe a nossa envia uma request, né? A gente vai enviar uma requisição de volta. O que a gente vai renderizar? A gente tem que renderizar o nosso HTML. A gente não criou um HTML ainda, né? Então vamos lá, a gente tem que criar o HTML antes. Eu vou vir aqui, vou criar uma pasta dentro da pasta cadastro, vou nomear ela como templates. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo, vou pôr index.html, certo? Tá aqui nosso index.html. Então a gente vai referenciar ele aqui, index.html. É essa página que a gente vai renderizar. E o que a gente vai enviar como argumento para essa página? A gente vai enviar cadastro. Cadastro vai ser igual a cadastro cliente, certo? O que eu estou fazendo aqui? Aqui, quando a gente renderiza uma página, a gente tem que enviar basicamente dois argumentos para ela, que é uma requisição, ou seja, a gente está renderizando, a gente vai enviar uma requisição de volta para o nosso cliente, né, que seria o browser aqui que vai receber essa requisição aqui no nosso browser, e a gente tem que enviar o que a gente vai renderizar. A gente vai renderizar o index.html, que seria esse daqui. Por enquanto não tem nada, a gente vai preencher aqui. E também a gente pode colocar contexto nele. O que é contexto? A gente coloca uma vírgula e aqui abre chaves. E dentro dessa chave a gente pode enviar o que a gente quer enviar de contexto. Nesse caso, a gente está enviando o nosso model cadastro cliente, que a gente colocou dentro dessa variável aqui, cadastro underline cliente. Então, eu estou enviando que cadastro é igual a cadastro cliente. Isso pode dar qualquer nome. Poderia colocar cadastro cliente do mesmo jeito. Eu coloquei só cadastro porque fica menor e fica mais fácil para a gente acessar. Porque é através desse primeiro campo aqui que a gente nomear, que a gente consegue aqui dentro do HTML utilizar o que a gente está trazendo como contexto, certo? Então, a gente vai sempre utilizar cadastro para poder nomear os nossos forms aqui. Tá legal? Então, pronto, vou dar um salvar aqui. Agora, a gente só tem que verificar se o Django está reconhecendo o nosso HTML. Como a gente não tinha feito nenhum HTML, eu pensei que já estava feito isso daqui, a gente tem que ver se isso daqui já está configurado. A gente vai na nossa pasta core, vamos em settings e vamos lá na parte de templates, não está configurado, certo? A gente tem que configurar aqui para que o Django reconheça os templates dentro do nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu apagar isso aqui. Não gosto de ficar com esse monte de comentário, eu vou apagando. A gente vai importar import OS. A gente vai utilizar essa biblioteca, que é uma biblioteca do próprio Django. E aqui a gente vai colocar o diretório que é para o Django reconhecer. Então, a gente vai pôr aqui path
Opa, não é nenhum desses dois. Path, ponto. Path não está importado aqui? Não, só está importado esse path, mas não é isso que a gente quer. Então é from Django ponto contrib import path. É isso, deixa eu só verificar aqui na URL. Não, é from.django URL, desculpa. Então, volto lá no settings, from. Tá vendo? Isso daqui a gente confunde às vezes, pessoal. A gente vai acostumando. Não tem que saber decorar tudo. Você consegue, o que importa é você saber o que você está fazendo. Então, beleza, pronto, aqui, ó, a gente importou o nosso path. Então, aqui a gente vai utilizar o path.os.join. Na verdade, é o contrário. É os.path.join. O que a gente está fazendo? A gente está falando para o Django utilizar a biblioteca OS para juntar os nossos caminhos. Ele vai pegar o OS, os nossos caminhos e juntar eles. Então ele vai pesquisar tudo que tem aqui dentro do nosso sistema que a gente coloca, na verdade, a gente tem que colocar com base na onde ele quer pesquisar, né? Vou colocar com base na BaseDir, que é o nosso diretório base, que é o projeto Django. Então, com base no projeto Django, ele vai buscar todos os caminhos, utilizando a biblioteca OS, que é do nosso sistema, e fazer um join. Ele vai juntar esses caminhos. E o que ele vai ter que buscar? A gente dá um vírgula aqui e coloca que ele tem que buscar, minúsculo, templates, certo? Ele vai buscar todas as pastas templates que existirem dentro do nosso projeto Django e vai juntar para poder renderizar como template para a gente. Tá legal? Então tá configurada essa parte aí. Se a gente tivesse mais um app aqui, tipo app usuários, em vez de cadastro, a gente tivesse uma pasta aqui dentro de templates com HTML dentro dela, ele reconheceria e também renderizaria para a gente, tá legal? Então, beleza, vamos dar um salvar aqui, pronto. Podemos fechar a settings, essa URL também a gente não vai usar. Vamos deixar aqui a nossa model, a views e o index, pronto. Então, agora que ele já está, só para ver se ele está reconhecendo, vamos dar um HTML aqui. Pera aí, deixa eu trocar aqui o autodetect para HTML, que fica mais fácil dele dar o IntelliSense para a gente aqui. Então, HTML5 aqui, pronto. Seleciona, ele já meio que cria uma página para a gente aqui. Vou trocar aqui para PTBR, TF8 mesmo, vamos dar um nome aqui, vou pôr cadastro. O título da... Esse título aqui não é o que aparece no nosso corpo da página, é o que aparece na nossa aba aqui. Tá vendo onde está a nova guia? A gente coloca cadastro aqui, ele vai aparecer aqui. Vamos pôr aqui um H1, que é um título. Opa. Por aqui, cadastros. Cadastro produto, cadastro cliente, né? Cadastro de clientes. Pronto, vamos rodar isso daqui só para ver se ele está reconhecendo antes da gente fazer todas as nossas coisas. Então aqui está tudo certo, tá? Renderizar, index HTML e tal. Então, salvei, vamos aqui no nosso terminal, vamos dar um Python, manage.py, run server. Pronto, vamos lá. Rodando o servidor, rodou, não deu nenhum erro. Vamos ver se está funcionando. Então, pronto, cadastro clientes, tá certinho, tá legal? Então, o Django já reconheceu o nosso HTML, ó, já reconheceu que a gente cadastrou, tá vendo? Cadastro aqui dentro, em vez de guia, de aparecer qualquer coisa, tipo documento, aparece cadastro, que a gente colocou e cadastro cliente. Então, agora a gente pode começar a trabalhar nosso HTML. Vamos para a parte de HTML. Então, o que a gente vai fazer? Para ficar legal aqui, dá um HR, que é só para ele colocar uma faixa aqui, né, para ficar mais bonitinho. A intenção desse vídeo não é deixar a página bonita, mas só para não ficar estranho. E dar um BR aqui também para pular mais uma linha. Então vamos começar digitando a nossa form, certo? A form é o que a gente utiliza como formulário. Então aqui tem a nossa action, a gente tem que colocar o nosso método. Esse daqui a gente vai utilizar o método post,
Poderíamos utilizar o get também, mas como eu falei para vocês, geralmente formulário o mais utilizado é post. A não ser que seja uma informação muito não relevante, ou você vai fazer um campo de pesquisa ali, só de, tipo, de algum item, daí você pode pôr get. Mas no caso aqui, como a gente vai trabalhar com dados de clientes, interessante é utilizar post para ter mais segurança, né? Porque aqui a gente vai ter o nome, o sobrenome, o CPF, o e-mail da pessoa. Não é legal ele ficar rodando isso pela URL. Então, vamos trabalhar no método mais seguro. Sempre que a gente cria um formulário, a gente tem que criar aqui CSRF token. Isso daqui é uma coisa que o Django já traz para a gente também, é uma questão de segurança para não haver duplicação de formulário. Tanto que se a gente não colocar isso aqui, não vai funcionar. Depois eu posso até tirar para vocês verem. Vou deixar aqui só para a gente não esquecer agora. Então, basicamente é isso para a gente iniciar o formulário. A action é a URL que a gente vai chamar, o que a gente quer que esse formulário faça. Tipo, qual a ação dele quando a gente ativar ele, né? Quando a gente colocar um botão aqui para enviar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a action e ver o método. São os dois parâmetros dele. A action a gente vai colocar a nossa URL. Então, eu já vou colocar aqui o URL, ele já traz para mim aqui meio que preenchido. Mas basicamente a gente abre dois colchetes, duas chaves, e isso faz com que ele traga métodos do Django para a gente utilizar dentro do nosso HTML, entendeu? Então, qual URL que a gente vai utilizar? Vamos abrir aqui a nossa URL, é a URL home que a gente vai chamar. Na verdade, vamos trocar isso aqui para cadastro, né? Trocar isso aqui para cadastro, porque não faz mais sentido ter home aqui. E vamos trocar aqui esse nome também para cadastro cliente view. A gente tem que trocar aqui também na nossa view, senão não vai funcionar. Deixa eu aproveitar e copiar para ficar igual, não tem problema. Pronto, só troquei o nome aqui para ficar melhor para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, beleza. Vamos só dar um F5 aqui para ver se não está tendo nenhum problema. Ó, tá vendo? Ele deu um problema para renderizar um argumento. Vamos ver, linha 1376 em URL. Vamos ver o que a gente fez aqui. Views.cadastro cliente view, cadastro. Ah, tá. É aqui, ó. É porque a gente colocou isso daqui e não terminou de preencher, então ele tá dando erro. Vamos salvar isso aqui, vamos dar um F5 aqui só para ver se está funcionando normal. Nosso servidor tá rodando? Tá rodando. Beleza. Tá aqui, tá normal, certo? Então vamos voltar lá, ele tinha dado erro aqui porque a gente não tinha preenchido a URL. Então basicamente quando a gente for chamar qualquer método do Django dentro do nosso HTML, eu vou fazer a mão aqui para não utilizar o atalho, a gente vai abrir colchetes, vai colocar dois sinais de porcentagem, vamos dar espaço e escrever aqui no meio que a gente quer acessar do Django. Então tem vários tipos de acesso que a gente consegue fazer aqui. A gente vai utilizar o método de URL agora. Aqui. E aqui dentro de aspas a gente coloca qual URL a gente quer acessar. A gente coloca o name, por isso que a gente utiliza esse name, ó, cadastro. Na verdade vamos por cadastro cliente, porque depois se a gente for fazer mais um cadastro, então Ctrl S, pronto, cadastro cliente. Vamos utilizar essa chamada aqui. Aí, pronto, certo? Agora a gente tem que começar a preencher o nosso form. O que a gente utiliza geralmente? A gente utiliza uma label. Essa label aqui, ela serve para a gente colocar um nome, tipo, para o nosso campo. Então, cadê nossa moda? Vou deixar aqui mais próximo, ficar mais fácil. Essa vai ser a label de nome. Vou copiar aqui e colocar nome. E aqui a gente coloca nome. Eu já explico o que é esse for aqui, tá bom? E aqui a gente vai colocar um input. O nome é um input do tipo text, certo? O que mais que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que colocar um ID. Agora eu não lembro, eu sei que esse for, ele vincula o label ao input.
Agora eu não lembro se você utiliza o mesmo ID ou se você utiliza o mesmo name. Eu vou colocar os dois, nome e nome, porque independente não vai fazer diferença se a gente tiver um ID e um nome. Eu acredito que é no name que ele vincula. Ele pega o for nome aqui e procura no name da input. Ele vincula que essa label é dessa input, certo? O ID eu acho que é mais utilizado quando a gente vai utilizar para o CSS, para quando a gente vai reconhecer através, tipo, se a gente quiser enviar aqui o ID de alguma coisa, junto com a URL, então a gente reconhece esse ID do que a gente está enviando para o Django, mas daí é uma outra, um outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas vamos fazer um teste, mas é isso mesmo, certo? Então a gente criou a do nome, vamos criar a label, qual que é o próximo? É sobrenome, né? Sobrenome, a gente digita aqui sobrenome, ó, para entender o que está dentro das tags aqui em branco, isso é o que aparece no HTML para a gente, entendeu? É o que vai aparecer aqui para o usuário ver. Então, tanto que a gente diz, ó, tá vendo, entre as tags aqui H1, a gente diz seu cadastro cliente, isso é o que renderiza aqui. Aqui, ó, tá em branco, cadastro, dentro de título, isso é o que renderiza aqui. Então, aqui dentro dessa label, a gente colocou nome, aqui a gente pode pôr tipo um nome, dois pontos, dar espaço, aqui a gente pode escrever o que quiser que vai aparecer lá. Então, isso daqui eu só estou colocando nome assim, sobrenome, porque é o que a gente quer que apareça para o cliente. E aqui dentro é o que a gente utiliza para a gente, certo? Então, a gente fez aqui o sobrenome, vai aparecer sobrenome lá para o cliente, vamos dar um input aqui. O input é onde ele vai colocar a informação que a gente quer receber. O sobrenome é o input do tipo text. Vamos colocar o ID aqui igual a sobrenome. E o name igual a sobrenome, certo? Deixa eu tirar esse cedilha aqui que entrou sem querer. Bate aqui. Então, beleza, já criamos o nosso nome, sobrenome. Vamos ver por enquanto como é que tá. A gente termina de criar, depois falta o CPF e e-mail. Só pra gente ver se não tá dando nenhum erro. Pronto, nosso servidor já tá rodando aqui. A gente vem aqui e atualiza. Pronto, tá lá, tá vendo? Ó, aqui é a nossa label, tá vendo? Que eu tinha comentado, se a gente quiser colocar aqui, tipo, a gente colocar um monte de letra, ele renderiza isso para o cliente. Tudo que a gente quiser que renderize, aparece aqui. Então aqui a gente deixa bonitinho o nome, deixa um espacinho, sobrenome, espacinho, dá um Ctrl S aqui para salvar e pronto, tá aqui, certo? Vamos supor que a gente está falando do lado do outro, vamos supor que a gente quer para baixo, a gente só coloca um BR aqui no final, que é para dar uma quebra de linha. Pronto, tá vendo? A gente pode colocar, vou colocar dois BRs, que daí ele dá duas quebras de linha, não fica junto assim, tá vendo? Vai dar mais um espaçamento aqui para baixo. Pronto. É claro que depois isso aqui tá bem simples, tá sem CSS, nada. A gente pode deixar isso bonitinho, organizado, mas na intenção do vídeo de hoje. Tá legal? Então dá BR aqui também. Vamos lá, label. Aqui agora a gente tem que colocar CPF, próximo, né? CPF, dois pontos, espaço. Input. Opa, peraí, que tem maiúsculo. Input. CPF a gente já tinha comentado no outro vídeo, se não assistiu, volta lá. O CPF, apesar de ser um número, a gente utiliza como texto, char field. Por quê? Quando a gente utiliza como número, se a pessoa tem um CPF que começa com tipo 0, 35, 911 tal. O zero esquerda, o Django tira quando ele reconhece como número. Isso não é interessante, porque a gente vai acabar trazendo um documento errado do cliente para a gente. Então a gente utiliza como texto, então esses números vêm em forma de string e a gente, se precisar, trata, mas geralmente sempre usa como texto. Então aqui vou deixar do tipo texto, vamos dar o ID aqui, ID igual a CPF, name vai ser igual a CPF, e faltou a gente colocar o nosso for aqui, né? For CPF, que é para vincular essa label aqui. E agora, faltou os dois BRs aqui, para a gente dar uma quebra de linha. Fazer outra label, essa daqui é do e-mail. Vou pôr bonitinho assim, dois pontos. Aqui vai ser do e-mail.
E aqui a gente coloca o input do e-mail, certo? O e-mail é do tipo e-mail. O Django já tem um tipo certo para e-mail, então ele faz as validações. Se a pessoa colocou o arroba ali, tudo certinho, você está digitando um e-mail válido, então a gente não precisa fazer isso, a gente já utiliza aqui no modo e-mail field para ter as validações e utiliza o type e-mail aqui que ele já faz essas validações. Então o ID é do tipo e-mail e o name do tipo e-mail. Tipo não, né? Nomeado como e-mail. Então tá certo. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos ver se isso aqui está renderizado. Pronto, a gente já tem aqui nosso formulário, certo? A gente já consegue digitar nele, tal. Aí. Só que a gente precisa ter um botão de enviar, certo? Então vamos lá. A gente pode colocar aqui o input do type button com o value enviar. Vamos lá, ver se renderizou. Pronto, tá aqui. Pode deixar aqui na frente, ou se quiser também deixar ele para baixo. Dá duas quebras de linha aqui, ele vai lá para baixo já. Pronto, fica aqui. Agora, claro que isso não tá bonito, a gente teria que alinhar esse formulário, deixar esse botão mais bonito. A gente poderia colocar umas classes aqui do Bootstrap para deixar mais legal, mas a parte CSS não é a intenção da aula de hoje. A intenção da aula de hoje era a gente renderizar esse formulário e receber ele. Deixa eu ver o tempo de vídeo que tá. Eu acho que a gente pode deixar para o próximo vídeo a parte de recebimento do formulário, né? Para esse vídeo não ficar tão grande. Tá legal? Então vamos deixar para o próximo vídeo. Daí a gente faz a parte de views aqui para receber o que o usuário digitar nesse formulário aqui dentro e salvar no nosso banco de dados, tá bom? Mas basicamente daí no próximo vídeo que a gente vai fazer é criar um elif aqui, né? Para o sistema reconhecer request.method. Opa, esse aqui não dá, tem que digitar mesmo. Igual a post. Return render request. Na verdade, vamos copiar aqui e trazer esse aqui para baixo. Pronto. Então, só para entender o que seria feito, na verdade, a gente teria que trazer um cadastro aqui como argumento também, mas só para vocês entenderem essa parte. Quando a gente, que nem eu expliquei, o método get é quando o usuário digita aqui. Então, se ele digitasse aqui www.sitexyz.com.br, certo? Ele acessou o site e foi lá no botão cadastro, clicou. O botão cadastro ia trazer ele para o www.sitexyz.com.br/cadastro. Vamos supor que esse fosse o caminho que a aplicação está utilizando lá. Daí ele cairia tipo nessa tela, certo? Quando ele faz esse acesso, que é só por tipo get aqui, né, que é tudo por URL, então quando você clica num botão desses normais que só envia para outro URL, você está fazendo uma requisição do tipo get. Está sempre enviando, tipo, cliquei no botão aqui, quero ir para a página cadastro. A aplicação já está configurada só para enviar um GET para URL cadastro. Então ele recebe isso daqui. Então quando ele recebe do tipo cadastro, na verdade ele recebe aqui um URL, né? Pô, o usuário acessou a URL tal. Vamos supor que aqui fosse a URL cadastro. O usuário acessou a URL cadastro aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa view dentro de views. Então eu vou apagar aqui para não dar erro depois na nossa aplicação. Daí basicamente eu chamaria essa view. Então o Django vai lá na view. Tá legal, ó, tá aqui, ó, chamei a view, recebi uma requisição. Tá, o que eu faço agora? Vamos verificar. A requisição é do tipo get ou é do tipo post? Se for a requisição do tipo get, a gente cai nesse daqui. Então, é do tipo get. Ela verificou primeiro, é do tipo get, então já caiu aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa model ali dentro do nosso banco de dados e renderizar para o cliente um formulário,
certo? Ah, não, a requisição é do tipo post. Aí ele cai aqui para baixo, aí ele vai fazer todo o processamento que tiver aqui embaixo, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, que é processar as informações que a gente recebe através desse formulário do tipo post e salvar isso no nosso banco de dados. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar aí, né? Nessa parte aí sobre formulário. E essa é só uma das formas que a gente tem de formulário no Django. A gente pode trazer outras formas aqui também. Uma muito utilizada, que o pessoal utiliza é CBV do Django. A gente pode falar sobre isso, Class Based Views, né? Que são algumas views já que o Django já traz prontas aqui, né? Tipo, para a gente utilizar. Então tem uma de template view, tem a de a de update view, que são as para formulário, a de fugiu o nome agora, mas tem várias aqui. A gente pode, depois eu trago numa aula todas as que tem disponível aí, CBV. Tem a de login, view também, que é para fazer a parte de login. A de login geralmente é uma que eu utilizo muito. Eu gosto de usar a CBV porque ela já vem ali meio que pronta e por se tratar de uma questão de segurança e tal, eu acho bem interessante utilizar ela. Agora, as outras views, geralmente, eu gosto de utilizar dessa forma aqui, recebendo uma request, que a gente consegue trabalhar melhor e ter mais opções aqui do que a gente quer fazer com o que a gente recebe de informação. Tá legal? Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo aí, para me ajudar aí, deixa um like, comenta aí também. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no vídeo, eu vou responder. Me segue nas outras redes sociais aí, você me encontra aí com o mesmo nome, BFeriaDev, no LinkedIn, no GitHub, no Instagram, no TikTok. Eu posto sempre alguma coisa sempre relacionada à programação lá pra gente. E é isso aí, tá legal? Valeu, até o próximo vídeo.